Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Conhecendo a Escritura. O vídeo de hoje será chamado Cânticos das Núpcias. Mas antes de entrarmos neste tema, vamos estar explicando qual o objetivo central do nosso canal. São muitos, pois o principal deles é, claro, conhecer realmente como a Escritura é. Conhecer os símbolos que nela são descritos, que muitas das vezes não são entendidos, e um tema também que vai gerar muita polêmica, eu acredito, que é o texto de Cânticos de Salomão, ou Cantares de Salomão, pois, na minha visão, claro, respeito toda a opinião teológica, mas pode se tratar de cânticos aos ídolos da casa de Israel e cânticos também a outros povos, pois Israel contaminou a sua cultura e quando a Bíblia nos traz ídolos da casa de Israel, os símbolos são desconhecidos, as imagens não são conhecidas. E o nosso objetivo é trazer o conhecimento dessas imagens, quais foram os ídolos da casa de Israel e tudo que levou Israel ao cativeiro babilônico, pois muitos acreditam que só o povo foi idólatra, teve algumas questões aí que não são citadas, a contaminação do templo, mas possivelmente, segundo a visão de Ezequiel capítulo 8, o templo foi contaminado em secreto, há câmeras secretas, Deus manda Ezequiel cavar a parede. Nós vamos avaliar toda a questão da contaminação do templo nesta visão. E para continuar, vamos explanar aqui um texto que está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, possivelmente, o casal de noivos foi colocado na recâmara do santuário, o que descreve com a visão do profeta Ezequiel. E o que nos chama a atenção também, que algumas traduções, o noivo e a noiva da recâmara ou quarto. Então, possivelmente, um quarto ou um leito viçoso, que também tem em textos aí de Cânticos de Salomão, foram colocados lá dentro do santuário. Possivelmente, na minha opinião, já quero deixar claro, acredito que foi feita uma reforma no templo após a apostasia de Salomão, que ele cerca a cidade, ele fecha a cidade de Jerusalém, segundo o texto de 1 Reis, capítulo 11, ali no seu finalzinho, antes da sua morte, na época da guerra entre ele e o rei Haddad, ele fecha totalmente a cidade ali, e ele pode ter feito algo, talvez por baixo do templo, é uma hipótese. Nós vamos estar avaliando futuramente essa questão. E vemos também no livro do profeta Josué uma questão muito interessante, que Acã rouba uns despojos de guerra e uma capa babilônica e coloca no meio da nação de Israel, ali onde o povo estava reunido. E o povo começa a perder a guerra. Então a Bíblia trata ali a capa babilônica como um anátema, ou seja, uma maldição. Possivelmente tinha um ídolo babilônico nessa capa. E vamos estar avaliando como a Escritura traz toda essa questão da idolatria de Israel, da idolatria de outros povos, pois a Bíblia trata a idolatria como anátema, ou seja, maldição. Um ídolo, ele atrai a maldição. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre Inanna, Astarote e Ishtar. Porque Ishtar era uma deusa da antiga Babilônia. O livro das Revelações fala Mistério, a Grande Babilônia. Possivelmente uma nova versão de Ishtar foi implantada no santuário, que na minha opinião seria a deusa Hera. Uma nova versão para a cultura de outros povos, não é? Para disfarçar o que seria aí a originária Inanna, pois a Inanna ela era uma deusa dos sumérios. Depois Ishtar se torna com outro nome, uma deusa babilônica. E curiosamente, essa deusa Ishtar, ela tem por marido um deus chamado Anu, e eles são considerados um casal de reis. Vamos estar aqui lendo um pedaço do que seriam os cânticos de adoração a Ishtar, pois é muito curioso, ele tem coisas muito similares com o Cântico de Salomão. E se Ishtar se torna Astarote no decorrer dos tempos, provavelmente trechos de cânticos podem ser adoração a Astarote, ou já passando uma questão para a deusa Hera em uma nova versão. Nós vamos estar avaliando mais ou menos o que aconteceu, na minha opinião, segundo o que a gente tem estudado aí há um longo tempo, né? Temos estudado a contaminação do santuário há uns 10 anos. Vamos avaliar um trecho
sobre a questão da deusa, né, da música da deusa. Cantai de Ishtar, a mais reverenciável das deusas, louvada seja a rainha das mulheres, a grandiosa dos Gigi. Ela é excitação trépida em voluptuosidade, adornada com frutos, encantos e beleza. Olha que interessante esta parte. Seus lábios pingam mel, sua boca é vida, sorrisos florescem em seu rosto. Ela é resplandecente a sua graça, pousa em sua cabeça. Belas são as suas faces, seus olhos brilham e reluzem. Temos a questão de elogio a faces também em Cânticos de Salomão, não é? Muita gente acha, não, é um elogio à mulher preferida, mas temos muita questão lá de comparativos, que com pernas de mármore, faces de cedro, ou seja, rosto de madeira, não tem lógica esse texto estar falando de uma mulher, mas sim provavelmente de cânticos e elogio a deuses, não é? Pois a teologia sistemática ensina que temos que ter texto e contexto. Não se extrai pregações de Cânticos de Salomão. Com texto e contexto não há possibilidade de pregar esses 8 capítulos desse texto da Escritura Sagrada. Então, na minha opinião, são cânticos a ídolos. Vamos aqui estar lendo um pedaço, agora vamos ler um trecho de Cânticos de Salomão, ou Cantares de Salomão, que está no capítulo 4, no versículo 11. Favos de mel manam de seus lábios, minha esposa, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Olha que interessante a questão do mel, como é similar a louvor a deusa Ishtar. Em um trecho de Cantares é dito algo que podemos ligar à deusa Hera, uma possível nova versão da rainha do céu. Os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes e cipestre e nardo. O cipestre foi uma madeira usada na construção do santuário, e as romãs fizeram parte da decoração do templo. O que é isso? Talvez estaria ligado, né? Estaria ligado à deusa Hera. Por que romã estaria ligado à mão, né? Um símbolo da deusa Hera. Demais, romãs fizeram parte, né, da decoração do santuário, né? Com certeza, Cânticos dos Cânticos tem muitas coisas a nos revelar, não é? Há muitas revelações por trás desse texto. Nós vamos pesquisar mais, vamos procurar estar mais atento aí a muitas situações com comparativos bíblicos, mas uma verdade é que sempre lemos a repreensão dos livros dos profetas e já conversando com amigos e irmãos em Cristo, acreditaram que o santuário foi descontaminado, mas se antes da invasão babilônica, não é? Só que se a idolatria estava ocultada em câmaras secretas, não houve a descontaminação total, por isso veio a destruição do templo pelos babilônicos, não é? Mas aí vamos estar avaliando melhor, vamos estar avaliando também o alfabeto sumério nos próximos vídeos, porque Inanna, sendo depois Ishtar e chegando a Astarote até a cultura judaica, vamos ver o que isso tem a ver, né, o alfabeto sumério, com a criação do possível selo do sábio, não é? Pois o texto da besta fala sobre número de um homem, nome, não é? E vamos ver o que tem o alfabeto sumério a desenrolar nessa situação, porque em vídeos passados já falamos sobre a letra D de Dalet, pois a confecção do hexagrama, que possivelmente é um dos ídolos da casa de Israel, na minha opinião é a imagem dos ciúmes, é o selo real que foi colocado ali no templo. Isso está em Ezequiel 8, verso 3 e verso 5. E também há um livro dos profetas que fala que os reis colocaram o seu umbral no umbral do Senhor, ou seja, na porta. Então a contaminação foi pelo selo da realeza. Só que esse selo provavelmente foi criado por Salomão e não por Davi. Alega-se que foi criado por Davi, com a letra Dalet, que ele colocou no escudo, na caverna de Adulão, mas vamos avaliar que provavelmente este selo também é um selo de invocação de demônios, que foi criado pelo rei Salomão, possivelmente ligado à besta, né? Então fica aí mais um episódio do nosso canal Conhecendo a Escritura. Compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu joinha,
e ajude-nos a divulgar este conhecimento bíblico, ok? Um abraço a todos e muito obrigado.